2 Crônicas 25:2 fala o seguinte: fez ele o que era reto perante o Senhor, não com inteireza de coração. Ele está falando sobre um dos reis de Judá, o rei Amazias. E infelizmente esta frase, esse texto de dizer que fez o que era reto aos olhos do Senhor, mas não com inteireza de coração, não totalmente entregue àquilo que Deus queria. Essa frase reflete, infelizmente, uma boa parte dos reis do Reino do Sul, de Judá. Vamos recuperar a história aqui. Salomão, Saul reinou sobre todo Israel. Depois nós tivemos Davi, juntou de novo os reinos. Salomão reinou. No final de Salomão já foi um final em que ele se entregava à idolatria. Deus dividiu o reino, 10 reinos do norte, a tribo de Israel, o reino de Israel, e Judá ficou ao sul com o Jeroboão, filho... Jeroboão foi do norte, Roboão, filho de Salomão, ok? Então, veja que Deus dividiu a terra. Judá, na realidade, eram duas tribos, Judá e a tribo de Benjamim. Essas duas tribos mantiveram-se na linhagem de Davi. Os descendentes de Davi foram sendo os seus reis ao longo da história. As tribos do norte, a gente estudou até a aula passada, o vídeo passado, em que a gente vê que sistematicamente não faziam o que era reto, faziam o que era mal. Tanto é que alguns reis de Judá são comparados assim, olha, fez como os reis de Israel, os reis da tribo do norte, né? Mas os reis da tribo do sul, vários tiveram reis bons e ruins, reis que faziam a vontade de Deus e reis que não faziam a vontade de Deus, né? É interessante a gente perceber que no passado, lá quando Saul assumiu o reinado, essas duas tribos, Benjamim e Judá, viviam em rixa, porque Saul era da tribo de Benjamim e Davi era da tribo de Judá, né? Tem até um cântico que fala, ele é o leão da tribo de Judá, né? E elas tinham uma certa rixa entre si. Mas quando houve a divisão, as duas tribos se uniram, fizeram o reino de Judá, ou a tribo de Judá, o reino do sul, e permaneceram unidas. Essa união durou em torno de 344 anos, entre os anos 931 a.C., quando Roboão começou a reinar, e 587 antes de Cristo, quando o rei Nabucodonosor, rei da Babilônia, tomou Jerusalém, a queda de Jerusalém, por assim dizer, e levou o resto do reinado de Judá para o cativeiro na Babilônia, né? E aí o reinado de Judá é marcado por momentos bons e momentos ruins. Momentos de avivamento, que o povo chegava na presença de Deus, estava muito mais próximo de Deus, muito mais perto de Deus, buscava estar mais presente, e momentos em que ele se afastava da presença de Deus, praticava pecados, sobretudo idolatria. Esse era o pior, ou o pecado mais comum, ou o mais recorrente, por assim dizer. Por quê? Todo o povo de Israel, agora falando de Israel como um povo só, estava na terra de Canaã, e quando ele ocupou a terra, ele não expulsou todo mundo. Vários focos de outros povos permaneceram ali. Lembrando que quando Abraão chegou inicialmente em Canaã, lá pelos seus descendentes Jacó, já teve uma grande fome na terra, e aí José, que já estava no Egito, levou o seu povo, o clã do seu pai e o seu povo para o Egito, e lá eles permaneceram por 400 anos. Veja que
O Egito era politeísta. Nesses 400 anos a terra não ficou totalmente vazia, alguém habitou por ali e ocupou a terra, de tal maneira que quando o povo voltou, ainda ficou mais 40 anos no deserto, Moisés, né, trouxe o povo do Egito, já tinha aquela convivência com os egípcios, que são um povo, já eram na época, né, um povo politeísta, com vários deuses, com várias entidades, com formatos de animais, enfim, várias delas, e o povo já sabia, já convivia, já tinha aquilo ali. Quando Israel ocupa toda a terra de Canaã, vários outros povos, ou focos de outros povos, permaneceram na terra. E aí volta e meia acontecia, como aconteceu no tempo de Salomão, de fazerem acordos comerciais ou acordos diplomáticos, de uns casarem com os outros, ou simplesmente, muito comum nas faixas de fronteira, se você vê uma faixa de fronteira do nosso Brasil, por exemplo, você vai ver gente que fala portunhol, porque é um de um lado, outro do outro, e eles vivem numa faixa de fronteira, negociam com os dois países, porque é fronteira seca, não tem um muro dividindo, e as culturas e as misturas se confundem, né? Se você for em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, uma comida que tipicamente a gente come lá chama-se sopa paraguaia, porque é do Paraguai, que faz fronteira com Mato Grosso do Sul, e aí as culturas se misturam, os povos se misturam. Então isso é muito comum, e só que no meio desta mistura vem os cultos aos outros povos, aqueles a quem Deus disse que não queria. Na realidade, Deus disse que não queria que o povo de Israel se misturasse com ninguém, porque ele não queria que o povo se inclinasse a outros deuses, né? Se tornasse politeísta e estivesse junto com estes outros deuses. De forma que o pecado mais comumente praticado naquela época pela tribo de Judá e pela tribo de Israel era a idolatria, essa mistura, servir a outros deuses e praticar coisas que eram abomináveis a Deus. De forma que Judá, ele experimenta então tempos de avivamento e tempos de afastamento, tempos de paz e prosperidade, quando a gente tinha reis piedosos, reis tementes a Deus, e uma decadência e ruína quando reis maus apareciam, reinavam ali em Judá, né? E aí a gente vai refletir um pouquinho então nessa lição sobre o aspecto, olhando o reinado, os reis de Judá, num aspecto bem amplo, sobre a necessidade de adorar a Deus, né, com sinceridade de coração, né, e a fé, como a fé é fundamental nos momentos de angústia, e o arrependimento sincero dos pecados pode nos levar à vitória. Não esquecendo desse texto, triste texto, fez o que era reto perante o Senhor, porém, ou não porém, com inteireza de coração. Fez o que era reto, mas será que estava, tipo assim, indo à igreja porque era um legalismo, porque tinha que ir à igreja aos domingos, fazendo porque tinha que fazer? Eu costumo dizer aquela lista de coisas que a gente faz para dizer que está em dia com Deus. Olha, eu orei, ponto, no café, no almoço, no jantar, mas eu orei. Aí aquela oração que eu nem prestei atenção, mas eu orei. Eu li a Bíblia, porque tem um irmão que me manda o versículo todo dia de manhã, aí eu leio. Pronto, eu li a Bíblia. Orei, li a Bíblia, fui na igreja domingo. Beleza, tô de acordo com Deus, tá tudo certo e a minha conta está em dia. Será que é desse jeito que a gente tem adorado a Deus? Ou será que tem sido com inteireza de coração, com o nosso coração inteiro nos derramando na presença de Deus? Bom, essa é a lição de número 7 da Revista Palavra e Vida, edição número 77. A Revista Palavra e Vida é editada pela Convenção Batista Fluminense, está disponível no site batistasfluminense.org.br. Esse aqui é um exemplar em papel, mas você pode baixar lá em PDF.
olhar as lições, estudar as lições, acompanhar aqui conosco ou até usar em sua igreja, ok? Essa revista foi escrita pelo pastor Alonso Colares e tem por tema os reis e os profetas de Israel. Estamos estudando os livros de Reis e de Crônicas, 1ª e 2ª Reis, 1ª e 2ª Crônicas, não de uma forma muito cronológica, mas pinceladas e informações a respeito desses livros. O nosso primeiro tópico dessa lição tem por tema justamente este: não com o coração inteiro ou não com inteireza de coração. E aí o nosso comentarista lembra pra gente que os reinados que sucederam Roboão foram marcados por avivamentos, por reformas, né? E sempre com aquele perigo constante que eu comentei com vocês da idolatria, a contaminação por ideias, por costumes, por culturas. Eu não gosto dessa palavra cultura, mas ela é usada nesse aspecto. Isso é cultural, né? Cultural, cuidado. Que cultura, de onde veio isso, como veio isso? Inclusive porque nós brasileiros temos um costume de absorver culturas de outros países. Nós temos o costume, agora está um pouquinho mudado, mas até bem pouco tempo atrás, se o filme não fosse americano, a gente já olhava de cara feia. Hoje a gente consegue ver alguns outros filmes, né, em serviços de vídeo streaming sem estranhar muito, né? Mas para ajudar, teve momentos de adoração intercalados com momentos em que Deus foi literalmente desprezado. E nesses momentos que Deus era desprezado, eram os deuses em que Judá olhava os momentos em que Judá olhava para os deuses dos povos vizinhos, né, e copiavam costumes, sobretudo os costumes do reino de Israel, o reino do norte. Mas esse período, o período de Judá, todo o reinado de Judá, esses 344 anos que eu comentei com vocês, nesse período teve reis bons, reis que eram piedosos e reis que eram maus. Aqui ele bota uma lista de reis e os tópicos, os textos, né, que falam de cada um deles. Então o rei Asa, 2ª Crônicas 14:2, diz assim: Asa fez o que era bom e reto perante o Senhor seu Deus. Depois o rei Josafá, não estou falando de ordem cronológica, foram intercalados, mas esses foram os que fizeram o que Deus queria, né? Rei Josafá, 2ª Crônicas 17, versículos 3 e 4. O Senhor foi com Josafá, porque andou nos primeiros caminhos de Davi seu pai, e não procurou os Baalins. Baalins eram dos profetas do deus Baal. Antes procurou ao Deus de seu pai e andou nos seus mandamentos, e não segundo as obras de Israel. Israel está falando aí que ele não fez como o reino do norte. Ele procurou seguir o que Davi, né, fez. Davi, ele mostrou. Saul foi um rei cruel, não foi um rei muito bom, não. O pessoal não gostava muito do rei Saul, ele era muito cruel. Davi, ele era até sanguinário, porque ele foi e guerreou com todos os seus vizinhos, por ordem de Deus. Mas ele era um rei que estava no centro da vontade de Deus, ele buscava fazer a vontade de Deus. E aí, quando ele fala que Josafá procurou os primeiros caminhos de Davi, está dizendo que Josafá quis fazer exatamente como Davi fazia. Depois tem o rei Joás, 2ª Crônicas 24, versículo 2. Era o nome de sua mãe Zíbia, de Berseba. Fez Joás o que era reto perante o Senhor todos os dias do sacerdote Joiada. Rei Amazias, 2ª Crônica 25, 2. Fez ele o que era reto perante o Senhor, não porém com inteireza de coração. Esse é o nosso texto básico. Na realidade, a gente vai ver que todos esses reis acabaram dando uma fugidinha para algum
para algum lado. O rei Uzias, segundo a Crônica 26:4, ele fez o que era reto perante o Senhor, segundo tudo o que fizera Amazias, seu pai. Né? Depois o rei Jotão, segundo a Crônicas 27:2, fez o que era reto perante o Senhor, segundo tudo que fizeram Uzias, seu pai, exceto que não entrou no templo do Senhor. E o povo continuava na prática do mal. Olha, quando o líder não dá o exemplo, quando ele não faz tudo o que tem que fazer, o povo vai pelo caminho errado, né? Olha a responsabilidade da liderança, olha a responsabilidade sua que está à frente da obra de Deus. Todos nós temos que ser lideranças, todos nós temos que estar à frente, todos nós temos que trabalhar, e quando trabalhamos e quando estamos à frente, viramos alvo, né? O rei Ezequias, segundo a Crônica 29:2, fez ele o que era reto perante o Senhor, segundo tudo quanto fizera Davi seu pai, glória a Deus. O rei Josias fez o que era reto perante o Senhor, andou em todos os caminhos de Davi seu pai e não se desviou nem para a direita, nem para a esquerda, segundo a Crônicas 34:2. E aí, esses eram os que foram retos, aqueles que experimentaram avivamentos, que foram fiéis na adoração a Deus, que buscaram fazer a vontade de Deus, que buscaram levar o povo para os caminhos de Deus. É bem verdade que quando a cultura está muito disseminada, quando as coisas estão muito misturadas, por mais que você faça a vontade de Deus e mostre o povo o caminho, vai ter gente fazendo outras coisas. Os reis que não foram bons, que não foram segundo a vontade de Deus, foram esses aqui. Então a gente tem ali o reinado dos reis Jeroboão, filho de Josafá. Ele tinha, segundo a Crônicas 21:20, era ele da idade de 32 anos quando começou a reinar e reinou só 8 anos em Jerusalém. Só é para minha parte. E reinou 8 anos em Jerusalém. Se foi sem deixar de si saudades. Sepultaram-no na cidade de Davi, porém não no sepulcro dos reis. Já pensou? Alguém falar de você, já vai tarde. Não deixa saudade. Graças a Deus que morreu. Que coisa terrível. Era isso que falava de Jeorão. Falei Jeroboão, não, perdão. Jeorão, filho de Josafá. Que triste frase para colocar na lápide, né? Foi de si e se foi sem deixar de si saudades. Coisa triste. Acasias, neto de Acabe de Israel, por parte de mãe, a rainha Atália, segundo a Crônicas 22, versículos, eu vou ler até de 1 a 4. Os moradores de Jerusalém, em lugar de Jeorão, fizeram rei a Acasias, seu filho mais moço, porque a tropa que viera com os arábios do arraial tinha matado todos os mais velhos. Assim reinou Acasias, filho de Jeorão, rei de Judá. Era Acasias de 22 anos de idade quando começou a reinar e reinou 1 ano em Jerusalém. Curto reinado. Sua mãe, filha de Onri, chamava-se Atália. Ela também andou nos caminhos da casa de Acabe, porque sua mãe era quem o aconselhava a proceder iniquamente. Que coisa triste. Fez o que era mal perante o Senhor, como os da casa de Acabe, porque eles eram seus conselheiros depois da morte de seu pai, para a sua perdição. Cuidado quem está dando conselho para você. Cuidado com quem está te aconselhando. Olha só, aconselhava a proceder iniquamente. Sua mãe, né? E os conselheiros. Outro rei, o rei Acás, filho de Jotão, segundo a Crônicas 28, versículos 1 e 2. Tinha Acás 20 anos de idade quando começou a reinar e reinou 16 anos em Jerusalém. E não fez o que era reto perante o Senhor, como Davi seu pai. Andou nos caminhos dos reis de Israel e fez imagens fundidas a Baalins, os de Baal. Né? Rei Manassés, filho de Ezequias, segundo a Crônicas 33, versículo 2 e 3.
olha, fez o que era mal perante o Senhor, segundo as abominações dos gentios, que o Senhor expulsara de suas possessões de diante dos filhos de Israel. Pois tornou a edificar os altos de Ezequias seu pai, os altos que Ezequias seu pai havia derribado, levantou altares aos Baalins, fez postes ídolos e se prostrou diante de todo o exército dos céus e os serviu. Outro rei, Joacás, tinha Joacás, 2 Reis 23, 32. Tinha Joacás 23 anos de idade quando começou a reinar e reinou 3 meses, só 3 meses em Jerusalém. Sua mãe chamava-se Amutal e era filha de Jeremias de Libna. Fez o que era mal perante o Senhor, segundo tudo o que fizeram os seus pais. Joaquim a idade de 25 anos, começou a reinar e reinou 11 anos em Jerusalém. Fez o que era mal perante o Senhor, seu Deus, segundo a Crônica 36, 5. Tinha Joaquim 18 anos quando começou a reinar e reinou 3 meses e 10 dias em Jerusalém. O reinado foi tão curto que até os dias se contaram. Fez ele o que era mal perante o Senhor. Ah, meu Deus, por que essas pessoas não aprendem? Por que esses camaradas não aprendem a servir a Deus, né? Pior do que isso, e é isso que o nosso comentarista traz, que muitos reis eram filhos de outros. Claro, era a sucessão da casa de Davi, né? E alguns tinham sido reis piedosos, os seus filhos fizeram o que era mal aos olhos de Deus, não foram fiéis a Deus. E alguns desses reis que fizeram o que era mal aos olhos de Deus, seus filhos acabaram sendo fiéis, né? E aí é complicado, porque nós, na posição de pais, temos uma responsabilidade de criar os nossos filhos, ensiná-los o caminho de Deus, ensiná-los a palavra, mas a gente não pode garantir que eles estarão nos caminhos de Deus. Ele mostra aqui, por exemplo, Josafá, que foi um desses reis piedosos, tementes a Deus, teve como sucessor o ímpio rei Jeorão, né? E foi ímpio. Acás, né, era filho de Jotão. Acás era ímpio e Jotão era piedoso. E Manassés era filho de Ezequias. Ezequias foi piedoso e Manassés foi um rei terrível, um rei tão terrível que sacrificou os seus próprios filhos nos altares a Baal. Que coisa terrível ele fez, coisa horrenda, coisa abominável aos olhos de Deus. Aí, outros exemplos, por outro lado, Ezequias era um filho do ímpio Acás, mas Ezequias fez o que era bom, né? Manassés teve como filho piedoso Josias. Então Manassés foi mal, a gente vai ver a história de Manassés, é interessante que ele tem uma reviravolta na história dele, mas Manassés no todo foi mal, e o seu filho foi piedoso, foi Josias. Então assim, é muito complicado, mas nós precisamos estar atentos àquilo que nós transmitimos aos nossos filhos, se transmitindo bons exemplos, se ensinando coisas boas, se dizendo, fazendo, mostrando o que deve ser feito. A gente corre o risco de que eles não sirvam a Deus. Imagina se nem isso a gente fizer, né? Temos que estar atentos. O povo de Judá tinha seus altos e baixos, né? E olha que frase interessante. O fato do povo seguir a casa de Davi não evidenciava que o coração adorava sinceramente o Deus de Davi. O fato de ir na igreja todo domingo não quer dizer que é crente. O fato de trabalhar dentro da igreja não quer dizer que teme a Deus. O fato de pregar a palavra não significa acreditar em Deus. Você entende isso, né? Fazer as coisas de forma mecânica não é
evidência de uma adoração sincera a Deus. Isso é muito complicado, muito perigoso, e nós precisamos estar muito atentos a isso. Cuidado, não é porque um pregador fala bem, fala bonito, fala bacana, convence, tem uma excelente oratória, que ele está vindo da parte de Deus. Muito cuidado com isso. Portanto, tudo que eu falar aqui, pega a Bíblia e confira. E quando eu falar besteira, como já aconteceu, incidentes aí da gente falar coisas erradas, comenta aí, fala, professor, tá errado, isso aí que você falou tá errado. Não era desse jeito, era daquele. Eu acato, eu ouço, eu até debato se não concordar. Mas confira, faça como os bereanos, que ouviam o que Paulo falava e foram conferindo, de bom ânimo, né? Abre a Bíblia e confira. Quando o pastor estiver pregando, abre a Bíblia e confere o que você está ouvindo. Está ouvindo mensagem na internet? Abre a Bíblia e confere. Leia lá o texto. Cuidado com a pregação feita com um versículo só, ela é muito perigosa, né? Porque o texto fora do contexto vira pretexto. Isso é um dito muito falado pelo pessoal, né, de exegese, aquele que faz a interpretação do que está na Bíblia. O texto fora do contexto vira um pretexto para falar aquilo que não é a vontade de Deus, ok? Então, tivemos reis bons, tivemos reis ruins em Judá, e estas coisas aconteceram. E a hereditariedade não garantia que um seria tão fiel a Deus quanto o outro. Veja, Davi, ele teve um reinado bom e de vez em quando ele pecou, e quando ele pecou, o profeta vinha, falava com ele, ele se corrigia. Salomão, no início achava-se muito novo, muito jovem, inexperiente para assumir o reinado de Israel, e ele pediu sabedoria a Deus, e Deus deu sabedoria, e no final ele que era para ser um influenciador estava sendo influenciado. Nosso segundo tópico tem por tema, na angústia, a conversão ao Senhor. E desses reis piedosos, existem narrativas aqui extraordinárias de se estar em situação de angústia e Deus dar livramentos gigantescos, livramentos grandes, livramentos inexplicáveis. Inexplicáveis, a palavra é essa, né? E aí nosso autor aqui levanta dois exemplos. O primeiro é do rei Josafá. Está lá em 2 Crônica 20, eu vou ler do versículo 1 ao 24 rapidinho, para você entender o que o rei Josafá passou. Depois disso, os filhos de Moabe, 2 Crônicas 20, de 1 a 24. Depois disso, os filhos de Moabe e os filhos de Amon, com alguns dos meunitas, vieram a peleja contra Josafá. Então vieram alguns que avisaram Josafá, dizendo: grande multidão vem contra ti, da além do mar e da Síria. Eis que já estão em Hazazon-Tamar, que é em Gede. Então Josafá teve medo e se pôs a buscar o Senhor, e apregou um jejum em todo Judá. Judá se congregou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá veio gente para buscar ao Senhor. Pôs-se Josafá, o rei, em pé na congregação de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do pátio novo, e disse: Senhor, Deus de nossos pais, porventura não és tu Deus dos céus? Não és tu que dominas sobre todos os reinos dos povos? Na tua mão está a força e o poder, e não há quem te possa resistir. Porventura, ó nosso Deus, não lançaste fora os moradores dessa terra de diante do teu povo de Israel, e não a deste para sempre a posteridade de Abraão, teu amigo? Habitaram nela, e nela edificaram um santuário ao teu nome, dizendo: se algum mal nos sobrevier, espada por castigo, peste ou fome, nós nos apresentaremos diante desta casa e diante de ti,
pois o teu nome está nessa casa, e clamaremos a ti a nossa angústia, e tu nos ouvirás e livrarás. Agora, pois, eis que os filhos de Amon e de Moabe e os montes de Seir, cujas terras não permitiste a Israel invadir quando vinham da terra do Egito, mas deles se desviaram e não os destruíram. Eis que não dão o pago, vindo para lançar-nos fora da tua possessão que nos deste em herança. Ah, nosso Deus, acaso não executarás tu o teu julgamento contra eles? Porque em nós não há força para resistirmos a essa grande multidão que vem contra nós. E não sabemos nós o que fazer, porém os nossos olhos estão postos em ti. Todo Judá estava em pé diante do Senhor, como também as suas crianças, suas mulheres e seus filhos. Então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação sobre Jaaziel, filho de Zacarias, filho de Benaia, filho de Jeiel, filho de Matanias, levita, dos filhos de Asaf. E diz, então Deus está usando esse camarada como profeta, para proferir as palavras de Deus. E disse, dai ouvidos, todo o Judá, e vós, moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, ao que vos diz o Senhor. Não temais, nem vos assusteis por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas de Deus. Amanhã descereis contra eles. Eis que sobem pela ladeira de Ziz. Encontrá-los-eis no final do vale, defrante do deserto de Jeruel. Neste encontro, não tereis que pelejar. Tomai posição, ficai parados e vede o salvamento que o Senhor vos dará, ó Judá e ó Jerusalém. Não temais, nem vos assusteis. Amanhã saí-lhes ao encontro, porque o Senhor é convosco. Já pensou? Já pensou Deus dizer para ela, vai ter uma guerra, mas você não vai ter que guerrear, só fica vendo o que eu vou fazer. Foi isso que Deus falou. Então Josafá se prostrou com o rosto em terra, e todo o Judá e os moradores de Jerusalém também se prostraram perante o Senhor e o adoraram. Eles acreditaram, tiveram fé. Dispuseram-se os levitas, dos filhos dos coatitas e dos coreitas, para louvarem o Senhor, Deus de Israel, em voz alta, sobremaneira. Pela manhã cedo se levantaram e saíram ao deserto de Tecoa, e ao saírem eles, pôs-se Josafá em pé e disse, ouvi-me, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém. Crede no Senhor, vosso Deus, estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperareis. Aconselhou-se com o povo e ordenou cantores para o Senhor, que vestidos de ornamentos sagrados e marchando à frente do exército, louvassem a Deus, dizendo, rendem graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. Tendo eles começado a cantar e dar louvores, pôs o Senhor emboscadas contra os filhos de Amon e de Moabe e os do monte de Seir, que vieram contra Judá e foram desbaratados. Porque os filhos de Amon e de Moabe se levantaram contra os moradores do monte Seir, para os destruir e exterminar. E tendo eles dado cabo dos moradores de Seir, ajudaram uns aos outros a destruir-se. Eles se mataram. Deus fez com que eles se confundissem, se matassem. Tendo Judá chegado ao alto, que olha para o deserto, procurou ver a multidão, e eis que eram corpos mortos, que jaziam em terra, sem nenhum sobrevivente. Olha que coisa maravilhosa, vem um exército contra Judá, contra o rei Josafá. O exército é grande, é poderoso, você olha e vê, olha como aquele exército é grande. Eu não tenho força combativa para ir contra, eu não tenho número, eu não tenho massa, eu não tenho arma, eu não tenho poder terrestre, terreno para combater. E aí Josafá apregou um jejum, apregou a oração, e todo o povo se une para orar e se humilhar perante Deus. E Deus levanta um profeta que diz assim, fica tranquilo, porque vocês não vão ter que
lutar. Só vejam o que eu vou fazer. E quando Judá começa em marcha e chega ao cume do monte e vê o deserto, aquele exército gigantesco que vinha contra eles estava todo morto. Eles se mataram. Outro livramento com Ezequias, né, o rei Senaqueribe da Síria, também desafia Judá, né? Desafia o rei Ezequias, o povo de Judá, o Deus de Judá, né? E o povo fica, como se diz, fica temeroso, né? E aí Ezequias ora assim, ó, 2 Reis 19, versículos 16 e versículo 19. Inclina, Senhor, o teu ouvido e ouve. Abre, Senhor, os teus olhos e olha. E ouve as palavras de Senaqueribe, que enviou a este para afrontar o Deus vivo. Geralmente, as guerras eram, olha, eu estou indo porque o seu Deus não vai lhe proteger. O seu Deus não vai fazer isso. E aí, Senaqueribe ainda, nos capítulos anteriores, ainda fala que em outros povos, os outros deuses não protegeram e era o Deus de Judá que iria proteger. Né? Versículo 19. Ó Senhor nosso Deus, te suplico, livra-nos da sua mão, e assim saberão que todos os reis da terra, todos os reinos da terra, que só tu és o Senhor Deus, né? E aí, lá para frente, do versículo 32 ao 36, a gente vê o livramento que Deus dá a Ezequias. Pelo que assim diz o Senhor acerca do rei da Assíria, não entrará nesta cidade. Deus disse, não entrará nesta cidade, nem lançará nela flecha alguma. Não virá perante ela com escudo, nem há de levantar tranqueiras contra ela. Pelo caminho por onde vier, por esse voltará. Mas nesta cidade não entrará, diz o Senhor. Porque eu defenderei essa cidade para livrar, por amor de mim e por amor de meu servo Davi. Então naquela mesma noite saiu o anjo do Senhor e feriu no arraial dos assírios 185.000. E quando se levantaram os restantes pela manhã, eis que todos estes eram cadáveres. 185.000 Deus feriu para que o rei da Assíria, Senaqueribe, não atacasse Judá. Por quê? Porque o povo se colocou de joelhos na presença de Deus, porque o povo reconheceu a sua insignificância. Eu e você precisamos aprender com este exemplo. Nós temos que reconhecer a nossa insignificância, né? E entender que não somos nada. Isaías 1, 18 e 19. Vinde, pois, e arrazoemos, diz o Senhor. Ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, vermelho e sangue vivo, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a lã. Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Essa é a promessa que Deus fez através de Isaías. O desejo de Deus é abençoar o seu povo. Porém, contar um segredo para você. Muitas vezes o povo precisa passar por aperto para que ele volte a Deus. Muitas vezes eu e você precisamos passar por apertos para que a gente se lembre de Deus. Infelizmente, a gente se lembra de orar quando a gente está no aperto. A gente se lembra que Deus é grande e poderoso quando a gente está no aperto. Então, didaticamente, nosso Deus muitas vezes nos coloca no aperto para que a gente lembre dele, né? Que essas situações de aperto nos sirvam sim de avivamento espiritual, que nos sirvam não para nos afastar de Deus, mas nos sirvam para estar mais perto
da presença de Deus. Se foi porque nós pecamos ou porque tomamos rumos errados, não importa. Não importa agora que a gente confesse os nossos pecados e nos arrependa. Aliás, esse é o terceiro tópico, né? Esses apertos sempre são problemas, sempre são oportunidades para crescer. As provações são oportunidades para crescer. E nós precisamos reconhecer nessas provações, estão chegando, que nós precisamos estar na presença de Deus. Nosso terceiro tópico, então, fala no arrependimento genuíno, o livramento de Deus. Na história de Judá, na história do povo de Israel, você vai ver um ciclo, né, que é bem delimitado, né? Começa com um sofrimento, provavelmente por causa de um pecado, e aí esse sofrimento leva o povo a se humilhar perante Deus, reconhecer que Ele é Deus, que eles estão errados, confessando seu pecado, e aí vem um período de avivamento. Depois desse avivamento vem um grande livramento, e depois que está tudo certo, o que acontece? O povo volta a pecar e volta ao sofrimento e procura livramento, e Deus dá avivamento, e depois Deus dá um livramento, e esse ciclo, ciclo acaba sendo vicioso, não sei se é virtuoso, né? Tem uma parte dele que é virtuoso quando o povo entende que está errado, que pede perdão a Deus, né? E que acontece esse livramento, esse avivamento, é muito bom. Mas depois, quando ele volta a pecar e cai no sofrimento, é ruim. Pode ser que uma coisa dependa da outra, né? Mas arrependimento e confissão de pecados, né, faz com que o povo lembre do seu relacionamento com Deus, né? E é importante isso, né? Tem um exemplo aqui dos reis que a gente tem, o citado aqui, Manassés é um exemplo muito interessante. Também vou ler mais 20 versículos, 2 Crônicas 33, do versículo 1 ao 20. Retirou-se, pois, Senaqueribe, rei da Síria, e voltou para Nínive. Desculpa, esse era o versículo anterior. 2 Crônicas 33, de 1 a 20, começa assim: Tinha Manassés 12 anos de idade quando começou a reinar, e 55 anos reinou em Jerusalém, dos 55 aos 67. Fez o que era mal, perante o Senhor, segundo as abominações dos gentios que o Senhor expulsara de suas possessões de diante dos filhos de Israel. Pois tornou a edificar os altos de Ezequias, pois tornou a edificar os altos são altares, os altos que Ezequias, seu pai, havia derribado. Levantou altares aos Baalins, fez postes ídolos e se prostrou diante de todo o exército dos céus e o serviu. Edificou altares na casa do Senhor, da qual o Senhor tinha dito: em Jerusalém porém meu nome para sempre. Ele foi lá, botou altares para outros deuses. Também edificou altares a todos o exército dos céus, nos 2 atos da casa do Senhor. Que coisa terrível. Queimou seus filhos como oferta no vale do filho de Inom. Adivinhava pelas nuvens, era agoureiro, praticava feitiçaria, tratava com necromantes e feiticeiros, e prosseguiu em fazer o que era mal perante o Senhor, para provocar a sua ira. Também pôs a imagem de escultura como ídolo que tinha feito na casa de Deus, de que Deus dissera a Davi, a Salomão seu filho: nesta casa em Jerusalém que escolhi de todas as tribos de Israel, porém o meu nome para sempre. E Manassés foi e colocou outros ídolos lá. E não removerei o pé de Israel da terra que destinei a seus pais, contanto, tem uma condição, contanto que tenham cuidado de fazer tudo o que lhes tenho mandado, toda a lei e os estatutos e os juízos dados por intermédio de Moisés. Manassés fez errar a Judá e os moradores de Jerusalém, de maneira que fizeram pior do que as nações que o Senhor tinha destruído de diante dos filhos de Israel. Falou o Senhor a Manassés e ao seu povo, porém não lhe deram ouvidos. Pelo que o Senhor
trouxe sobre ele os príncipes dos exércitos do rei da Síria. Veja que a Síria, nessa época, era uma grande potência militar, uma grande potência, uma nação que dominava muitas outras nações, então era uma ameaça constante nessa época. Então Deus, pelo que o Senhor trouxe sobre ele, os príncipes do exército do rei da Síria, os quais prenderam Manassés com ganchos e amarraram-no com cadeias e os levou à Babilônia. Ele, angustiado, suplicou devera ao Senhor seu Deus e muito se humilhou perante o Deus de seus pais. Ele teve que ser preso, extraditado, amarrado, enganchado para chegar nessa conclusão. Fez-lhe oração e Deus se tornou mas como assim, né? E Deus se tornou favorável para com ele. Atendeu-lhe a súplica e o fez voltar para Jerusalém, o seu reino. Então reconheceu Manassés que o Senhor era Deus. Teve o cara que ser preso, extraditado, capturado, exilado, torturado, para que ele entendesse que Deus era Deus e que Deus poderia fazer ele voltar. Depois disso edificou o muro de fora da cidade de Davi, ao ocidente de Gion, no vale, e a entrada da porta do peixe, abrangendo Ofel, e o levantou muito alto. Também pôs chefes militares em todas as cidades fortificadas de Judá, tirou da casa do Senhor os deuses estranhos e o ídolo, como também todos os altares que edificara no monte da casa do Senhor em Jerusalém, e os lançou fora da cidade. Restaurou o altar do Senhor, sacrificou sobre ele ofertas pacíficas e de ações de graça, e ordenou a Judá que servisse ao Senhor, Deus de Israel. Contudo, o povo ainda sacrificava nos altos, mas somente ao Senhor, seu Deus. Quanto aos mais atos de Manassés e a sua oração ao seu Deus e as palavras dos videntes, aqui videntes são profetas, que lhe falaram em nome do Senhor, Deus de Israel, eis que estão escritos na história dos reis de Israel. A sua oração e como Deus se tornou favorável para com ele todo o seu pecado e a sua transgressão, e os lugares onde edificou os altos e colocou os postes, ídolos e imagens de escultura, antes que se humilhasse, eis que tudo está na história dos videntes, dos profetas. Assim Manassés descansou com seus pais e foi sepultado na sua própria casa, e Amon, seu filho, reinou em seu lugar. Veja que Manassés foi um rei terrível. Ele não só fez idolatria, como sacrificou seus próprios filhos. Foi necromante, vidente, de adivinhar futuro, enfim, fez toda coisa que Deus abominava, ao ponto de Deus mandar o exército da Síria, a Síria sobre ele, o capturar, o levar enganchado. Que coisa triste, imagina a cena, imagina ele todo amarrado, né? Talvez ganchos na carne, não sei o que significa esse enganchado, mas ele amarrado com correntes. Já imaginou um rei ser retirado do seu povo com correntes, ser chicoteado, ser torturado na frente do povo? E ele se lembrou de Deus. Olha, se ele se lembrou, e aí fica uma lição importante para mim e para você, que somos pais, né? E se ele se lembrou é porque ele conhecia, e se ele conhecia, alguém o ensinou. Os seus pais devem ter ensinado. Alguma coisa ele ouviu falar. Os profetas, os sacerdotes devem ter comentado alguma coisa com ele. Ele deve ter ouvido ler da palavra de Deus. E o que ele apresentou foi um sincero arrependimento. Deus de seus pais, ele orou aos deuses de seus pais. O Senhor é Deus. Ele orou, ele confessou os seus pecados, ele expressou no seu coração um arrependimento genuíno, e com esse arrependimento genuíno, com essa confissão de pecados, Deus o perdoou e reestabeleceu o seu trono. Olha que coisa gigantesca, né? Mas olha que necessidade que nós temos de estar atentos a confessar
os nossos pecados e nos arrepender dos nossos erros. A Bíblia diz que se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados, mas tem que partir de nós. Nós temos que confessar os nossos pecados para pensar em agir. Será que você já passou por situações difíceis que te fez aproximar de Deus? Né? Valorize essas situações. Quando Deus coloca uma oportunidade em nossa vida de estar mais perto dele, de buscar a Ele, valorize. Esteja junto de Deus nessas coisas aí. Qual é o lugar da confissão de pecados ao Senhor na sua vida? Será que você tem confessado os seus pecados? Um por um, dando o nome, dizendo quais são, em que eu errei nisto, naquilo. Quando eu fiz aquilo, eu estava errado. Não tenho sido zeloso porque eu não tenho dedicado tempo. Eu tenho feito isso, eu tenho feito aquilo. Será que eu tenho dado nome aos meus pecados? É muito comum a gente orar fazendo 50 milhões de pedidos e perdoa os nossos pecados em nome de Jesus. Amém. E vai assim rapidinho, fala, não dá nem 2 segundos de pedido de perdão de pecado. A gente precisa confessar. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo. Tem um ser, tem uma condição. Precisamos confessar. Olha o texto de Isaías, é muito importante esse texto que Deus falou a Isaías lá para trás. Ainda que os vossos pecados sejam como escarlata, eles se tornarão brancos como a neve, ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a lã. Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Deus tem o melhor para mim e tem o melhor para você, mas nós precisamos estar no centro da sua vontade, né? Deus é bom. Será que a gente tem sabido, tem tido inteligência para expressar a bondade de Deus para as pessoas que estão ao nosso redor? Como Deus tem sido bom, como Ele tem sido zeloso para conosco. Que Deus nos ajude a seguir de acordo com estes reis piedosos, fazendo a vontade de Deus, aproveitando cada oportunidade para estar mais perto de Deus, confessando os nossos pecados, nos arrependendo genuinamente de cada um deles. Amém?